A Segunda Cruzada e o pecado original. 1147 é caracterizado como o ano em que ocorreu a Segunda Cruzada contra os muçulmanos. Por muitos anos, o poder dos cruzados na Síria e na Palestina diminuiu constantemente, e os soldados da cruz, como eram chamados, estavam entregues a uma vida de luxo e ociosidade. Os muçulmanos, aproveitando essas circunstâncias, reuniram suas forças, conseguiram se apossar novamente de Edessa e estavam concentrando sua atenção em Antioquia. Os cruzados, cientes de sua fraqueza, ficaram alarmados e enviaram uma mensagem a Roma pedindo ajuda, que deu origem à Segunda Cruzada. O Papa Eugênio IV atendeu o pedido e colocou Bernardo de Claraval no comando da cruzada. O rei da França e o imperador alemão atenderam ao chamado. 900.000 homens se reuniram em torno da bandeira da cruz. Este grande exército se dividiu em duas partes e marchou para a Palestina. Mas a má sorte os acompanhava a todo momento, e o resultado da empresa era miserável e humilhante. Apenas uma pequena parte chegou à Terra Santa, e esse era o exército francês, e seus líderes foram incapazes de fazer qualquer coisa devido ao ciúme e à discórdia entre os soldados. Em 1149, o restante do exército derrotado retornou à Europa, com muitos milhares de homens mortos nesta empreitada. Nesse momento, dois pensamentos povoavam os pensamentos e as conversas entre os cristãos. Teria sido a derrota da Segunda Cruzada castigo de Deus por causa dos pecados da igreja e dos soldados? Veja como aqui está imbuído, como por trás disso está o conceito da justiça retributiva. Deus abençoa ou castiga segundo os atos que cometemos. A natureza humana tem condições de se conter na sua índole pecaminosa? Um mandamento vindo de Deus seria meio eficaz de conter o pecado? As fontes naturais ou seculares da moralidade se mostravam insuficientes para controlar os impulsos de preservar a vida, que destroem a civilização e a ordem na sociedade. Com esse pensamento, a igreja entendeu que esses impulsos são fortes e não podem ser restringidos pela autoridade humana. Um código moral deve conter o selo de origem sobrenatural para ser respeitado em todos os momentos da vida. Os mandamentos de Deus devem ser compatíveis com a esperança de alcançar o céu em virtude das boas obras e das virtudes, e o medo de ir para o inferno por causa do pecado. Eles não poderiam ser os mandamentos de Moisés porque foram dados por um homem. Tinha que vir diretamente de Deus para que fosse respeitado. Com isso nasceu a doutrina do pecado original. Deus era o autor deste conceito do pecado. Ela tem relação direta com o karma do hinduísmo, que explica o sofrimento imerecido. As pessoas boas sofrem por causa de algum pecado cometido por seus ancestrais. Toda a raça humana é responsável pelo pecado de Adão e Eva. Todos nós, segundo esta doutrina, pecamos juntamente com Adão e Eva. Ao nascer de um relacionamento sexual, traz consigo o pecado original. Somos pecadores porque nascemos de um ato pecaminoso. Prestem aqui atenção nesses dados. Tá? Somos pecadores porque pecamos com Adão e Eva. Somos pecadores porque nascemos de um ato pecaminoso, que é a relação sexual. E isso é sério para a gente entender depois os desdobramentos dessa história. Anotem. Somente a graça e redenção é que podem salvar.
Essa doutrina, associada a desastres naturais que foram explicados como punição pelos pecados cometidos, se aplicava aos seres humanos nascidos impuros, depravados e culpados. Esta doutrina, com o tempo, perdeu sua validade ainda mais com o advento da Reforma. Ela voltou à cena mais tarde, com as descobertas feitas pelos puritanos. Não tinha no começo da igreja, surgiu no período das cruzadas, de certa forma caiu em desuso com a Reforma e foi ressuscitada pelos puritanos, bem mais tarde. Uma das consequências dessa doutrina foi a criação de uma escala de pecaminosidade. Gregório I e outros teólogos listaram os 7 pecados capitais: orgulho, ganância, inveja, raiva, luxúria, gula e preguiça. Classificaram também as virtudes. E as virtudes cardeais, que são de 2 naturezas. Primeiro, as virtudes naturais, que seriam sabedoria, coragem, justiça e temperança, e as virtudes teológicas ou teologais, que seriam fé, esperança e caridade. 7 pecados capitais, 7 virtudes teologais ou virtudes para levar o sujeito ao céu. A ética cristã, nessa época, adotou uma política de silêncio sobre o sexo. Veja, nós nascemos de um ato sexual que é pecado. Condenavam o pecado, mas o pecado do sexo, fecharam a boca. Por quê? A educação sexual poderia agravar as preocupações de abstinência pré-matrimonial que era exigida pela igreja como auxílio à fidelidade conjugal, ordem social e saúde pública. A igreja condenava o sexo pré-matrimonial, exigia a fidelidade conjugal, porque se isto não ocorresse, a ordem social e a saúde pública estariam sendo afetadas. A saúde pública dá para entender pela disseminação das enfermidades que haviam, especialmente da sífilis, que graçava por todo canto. A ordem social, porque haveriam muitos filhos bastardos abandonados. E havia uma certa virtude nesse conceito. Mas, por outro lado, silenciavam sobre o sexo. A bestialidade foi condenada com pena de morte do praticante, a pessoa que praticava o ato bestial, mas também o animal devia ser morto, como que se o animal fosse culpado pelo ato que com ele foi cometido, e sempre como um ato violento de bestialidade. Um outro dado interessante desta incoerência da igreja é que a prostituição teve seu momento de glória durante as cruzadas. O exército cruzado foi seguido por uma multidão de mulheres que se vestiam com a roupa dos homens e viajavam com os soldados e tiveram com eles relações sexuais. E a igreja calou-se quanto a isso. E calou-se porque precisava deste serviço prestado pelas mulheres. E este serviço prestado pelas mulheres evitava também um outro ato condenado pela igreja, que era a homossexualidade. Os muçulmanos foram tratados como inimigos, ainda que eles tolerassem os peregrinos pagãos. Os muçulmanos foram tratados como inimigos, ainda que eles tolerassem os peregrinos cristãos em Jerusalém. Eles eram tolerantes. A igreja deveria promover paz, mas esta igreja, que deveria ser pacificadora, se tornou bélica e guerreira. Ela desenvolveu o conceito de pecado original e uma gradação de pecados como forma de conter os abusos e a promiscuidade dos soldados cruzados, mas calou sua boca em relação à prostituição.
o sexo foi silenciado na igreja. Não era falado nem ensinado e a prática dele era desestimulada. Tanto é que a igreja só permitia ou só aceitava que houvesse a relação sexual conjugal com vistas à procriação. Há um livro chamado Eunucos do Reino, ou Eunucos pelo Reino, não me lembro bem agora, em que diz e prova com um monte de textos e documentos católicos que a igreja precisava de mais soldados e estes soldados só poderiam vir das relações sexuais conjugais, e então a igreja permitia estas relações para a procriação e para a alimentação dos seus exércitos. A prostituição não foi atacada e não o foi por conveniência. Atacar a prostituição seria, de uma forma indireta, promover a homossexualidade entre os soldados das cruzadas. A bestialidade foi condenada com pena de morte para quem praticasse e para o animal utilizado. Perceba que o fato de a igreja ter tido a preocupação de condenar a bestialidade, que é a relação sexual humana com animais, é porque essa também era uma prática bastante costumeira e usada pelos soldados cruzados durante as cruzadas. Com isso, nós temos aí agora uma igreja que se torna bélica, uma igreja que silencia quanto à questão da educação sexual, que só permite a relação sexual conjugal para a procriação e com isso ter soldados para suas cruzadas, que não condena a prostituição, porque o uso da prostituição impedia a homossexualidade, mas condenou o bestialismo com a morte do que praticava e com a morte do animal que foi violentado nesta ação. Perceba as incoerências que haviam aí. E esta é uma igreja que nós temos que entender que não é, ela não era essa deturpação que muitos querem ver, porque decidiu ser assim. Havia uma série de circunstâncias históricas, sociais, políticas, teológicas, econômicas, que levavam a igreja a ser do jeito que era. E estas questões nós devemos pensar até hoje. Quais são as condições da igreja no dia de hoje? E o que é que nós estamos tolerando? O que é que nós estamos promovendo? O que é que nós estamos proibindo? Nós o estamos fazendo por uma consciência clara e um embasamento bíblico e teológico sério? Ou estamos fazendo isso por conveniências políticas? Que Deus nos dê sabedoria para perceber onde estamos, o que fazemos, à luz daquilo que fizeram e que colhemos os frutos mais tarde. Que Deus os abençoe. Amém.